Um ótimo final de semana para todo mundo, chegando para deixar você muito bem informado, atualizado sobre as notícias do Fluminense neste sabadão, 22 de março, final de semana sem futebol. Estamos na data FIFA, a primeira do ano. Semana que vem a gente volta, os jogos voltam para a gente ficar mais tranquilo, mas enquanto isso o Fluminense está se preparando no CT Carlos Castilho para a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Fortaleza, o próximo desafio do Fluminense na temporada, que agora sim vai começar para valer. O que não é novidade é lesão no CT Carlos Castilho. Mais um jogador lesionado, o goleiro Marcelo Pitaluga, um jogador que não vem tendo, não teve ainda oportunidade desde que voltou, do futebol inglês, não conseguiu ter sequência por lá no Liverpool, voltou para o Fluminense para tentar dar sequência à sua carreira, mas ainda não teve chance. Ele sofreu uma lesão ainda durante aquele período de preparação para as finais ali do Campeonato Carioca contra o Flamengo, uma lesão no dedo da mão, em um dos dedos da mão esquerda, e por isso, até teve alguém perguntando aqui nos comentários por que o Marcelo Pitaluga não aparecia mais no vídeo dos treinamentos, na Flu TV, enfim, foi justamente por isso. Ontem o pessoal da Central Fluminense trouxe essa informação, a gente confirmou, de fato, o Pitaluga sofreu essa lesão. O prazo para retorno é indeterminado, vai ficar um tempo fora. De qualquer forma, ele vinha sendo a terceira opção para o gol do Fluminense. O Vitor Eudes é o reserva imediato do Fábio. Vamos seguir aqui com mais informações, mas antes, se você puder já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito importante a participação de todos vocês, do jeito que der. Dessa forma você não gasta absolutamente nada, né? 0800, só deixar seu like aí, porque isso ajuda o YouTube a recomendar os conteúdos do canal aqui para mais e mais tricolores. E ative as notificações também, porque desse jeito você não perde nenhuma informação. Mais uma notícia aqui em relação ao Mundial de Clubes, informação que foi publicada primeiro pelo jornal o Globo, depois o GE apurou e aprofundou um pouco mais aqui, um pedido dos 4 clubes brasileiros pedido feito à CBF para adiar os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo enviaram essa solicitação para ganhar um pouco mais de tempo na preparação para a estreia no Mundial de Clubes. Eles alegam a diferença ali no fuso horário e também o tempo de deslocamento lá para os Estados Unidos. Botafogo e Palmeiras têm estreias marcadas para o dia 15 de junho lá no Mundial. O Flamengo enfrenta no dia 16 o Esperance da Tunísia e o Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund no dia 17 de junho, ou seja, dos brasileiros, o Fluminense vai ser o último a estrear. E aí, se essas rodadas forem adiadas, o jogo do Fluminense, que portanto ficaria para depois, seria Fluminense e Ceará. Essa rodada está prevista ali para o início de junho. E esses jogos aconteceriam ali uma semana antes, basicamente, da estreia do Mundial. De fato, ficaria muito apertado, os times teriam que chegar em cima, aí tem toda a questão logística, de descanso, de preparação para a estreia. O ideal seria, de fato, esse adiamento. Se a CBF vai fazer ou não, aí é outra história, né? E aproveitando que a gente está falando de Mundial de Clubes, ontem a FIFA anunciou a exclusão do León do torneio. O León do México já tinha essa possibilidade, isso já vinha sendo falado, porque o León e o Pachuca, do John Kennedy, eles pertencem ao mesmo dono, ao mesmo grupo empresarial. E a FIFA já tinha estabelecido essa regra, mas só ontem, depois do sorteio dos grupos definidos, eles resolveram tomar essa decisão. O que para mim nem vou entrar no mérito, porque se existe essa regra para ser respeitada, e realmente tem uma questão que pode gerar um problema, um conflito ético lá na frente, um conflito de interesses, se 2 clubes chegarem, se enfrentarem, ou tiverem a chance de prejudicar outro. Enfim, é uma questão que eu acho que tem que ser amplamente debatido, discutido, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, mas havia uma regra. Só que o que eu não consigo entender, porque só a FIFA só depois do sorteio é que foi definir isso, sendo que eles já sabiam. Então já poderiam ter tomado essa decisão lá atrás, evitado esse problema, e aí a gente já teria o substituto. O Leão que está no grupo do Flamengo, não afeta o Fluminense diretamente neste momento. Mas é uma notícia que realmente chamou a atenção, e agora que está sendo discutido é o substituto. Porque se fosse levar em consideração o ranking ali da CONCACAF, o México seria, o América do México, perdão, seria o terceiro colocado ali atrás do Monterrey, do León.
mas a FIFA só permite 2 clubes do mesmo país, a menos que tenha mais de 2 campeões continentais nos últimos 4 anos. Então o México não teria como outro clube mexicano herdar aí essa vaga. Uma outra possibilidade via ranking seria o Alajuelense, que é o clube da Costa Rica, se não me engano, se não o principal, um dos principais clubes lá da Costa Rica, que ganhou a taça centro-americana, é o melhor time não mexicano e não americano no ranking da FIFA. Esse ranking a FIFA levou em consideração para categorizar os times ali no Mundial de Clubes. E uma outra opção também pode ser o Philadelphia Union dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, o Inter Miami levou a vaga por ser o país sede. Enfim, vamos ver qual decisão a FIFA irá tomar. O Atlético Mineiro, surgiu uma especulação de que o Atlético Mineiro estava monitorando aí essa possibilidade de herdar essa vaga, só que não faz o menor sentido. Estão querendo levar em consideração o ranking da Conmebol, que o Atlético seria o 3º colocado, mas essa vaga é da CONCACAF. Não tem nada a ver com a gente, não é uma vaga da Conmebol. É até um pouco passar vergonha. É uma grande oportunidade de querer passar vergonha mesmo o Atlético Mineiro. Mas, enfim, isso também não vai acontecer. Nos próximos dias a gente vai ter uma decisão da FIFA em relação a isso. Olha só, matéria assinada aqui pelos amigos Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. O Fluminense está próximo de lucrar ainda mais com a venda do André. Foi vendido ao Wolverhampton, está muito bem por lá. O Fluminense está perto de receber um terço, na verdade, do bônus previsto na venda do André para o Wolverhampton. Por quê? O Fluminense na época vendeu por 22 milhões de euros, 135 milhões de reais, maior venda da história do Fluminense. E além disso, tem mais a possibilidade de 3 milhões de euros em bônus, ou seja, 18 milhões e meio de reais na cotação atual. O que o André tem que fazer? A cada ano ele precisa de participar de pelo menos 70% dos jogos do Wolves por temporada, 70% por temporada. Para esse ano, basta ele entrar em mais 4 jogos, porque no total o Wolves pode chegar a 43 jogos na temporada. O André já disputou 27, então ele precisa de mais 4 pelo menos para bater essa meta, sendo que o Wolverhampton ainda tem pelo menos mais 9 partidas até o final da temporada, atingiria 70%, e aí o Fluminense receberia 1 milhão de euros, cerca de pouco mais de 6 milhões de reais, um total dessa bonificação, repito, 18 milhões e meio de reais, quase 20 milhões, e aí o Fluminense vai ter que esperar ano a ano o André cumprir essa meta. E a tendência, pela qualidade dele, pela importância dele hoje no time, é ele conseguir tranquilamente bater essas metas. Não é muito dinheiro, não vai mudar a vida do Fluminense, mas isso, nada, é uma grana entrando ali, depois, no final das contas, no final da negociação, esse valor da venda total do André poderá chegar, de fato, a 25 milhões de euros, um valor que satisfatório por ser um volante, apesar de jogador de seleção, enfim, poderia até ter saído por mais, mas não dá para negar que depois de todo o retorno técnico que deu o André, campeão da Libertadores, enfim, o Fluminense finalmente conseguiu fazer uma venda muito boa, essa negociação que acabou culminando com o André indo para Inglaterra. Para a gente fechar aqui, pessoal, uma excelente notícia em relação a Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 do Fluminense cumpriu todo o período de recuperação depois desse novo procedimento médico que ele passou uma semana atrás, que foi aquele procedimento de ablação, que é um procedimento específico para tratar arritmias e para prevenir outras situações também. Então o Ganso, depois da miocardite, se recuperou, voltou ali aos treinos, teve que parar novamente uma semana para se recuperar dessa ablação e tudo indica que ele volta a treinar hoje no CT Carlos Castilho. O planejamento é esse e, pelo que eu apurei, ele voltaria hoje de fato a ficar ali à disposição da comissão técnica do Mano Menezes para retomar a pré-temporada dele. E aí, dando tudo certo, de acordo com informação passada pelo próprio Fluminense, ele voltaria a ficar à disposição, a tendência é essa para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Então o nosso maestro está voltando, que o nosso camisa 10 possa voltar ainda melhor do que antes. Mais importante, eu tenho falado isso desde o início, ele cumprir com calma todas as etapas dessa recuperação, passar por tudo isso, se condicionar bem, porque ele precisa estar bem fisicamente, e aí quando tiver 100%, voltar ao time. Já no mês de abril, então a temporada para ele vai ser mais curta, isso pode significar mais
capacidade física para ao longo do ano, né? Menos desgaste talvez, por mais que o calendário seja apertado, mas é nada, o Ganso perdeu todo o Campeonato Carioca, né? Início ali da Copa do Brasil, então isso pode ser um gás a mais para o restante do ano. Se é que dá para enxergar alguma parte boa nisso tudo, eu acho que essa é uma dessas. Beleza, pessoal? Então, é isso. Deixa aí seu like, tá? Se inscreva, muito importante, conto com vocês. E a gente volta com mais informações assim que possível, sempre trabalhando para deixar você muito bem informado aqui no canal do Lessa. Um abraço, tamo junto.